Oi, gente, bom dia, tudo bem? Bora começar mais uma aula. Vamos hoje na unidade 5. Vamos falar sobre regra de 3, tá? Regra de 3 composta. Acho que vocês lembram quando a gente falou sobre regra de 3 simples, né? Acho que a gente ainda estava em sala de aula quando a gente falou sobre isso. Aquela multiplicaçãozinha cruzada, vocês lembram, né? Que a gente falou sobre razão, proporção, segmentos proporcionais. E a gente falou sobre semelhança e tudo mais, semelhança de triângulos, segmentos semelhantes, o teorema de Tales, né? Que é aquela multiplicaçãozinha cruzada, e a gente ainda estava em sala de aula. Só que hoje a gente vai falar sobre a regra de 3 composta. Vamos lá. A utilidade prática da matemática se faz cada vez mais presente em profissões, além daquelas que lidam com números, como engenharia e contabilidade, por exemplo. O uso do raciocínio lógico e cálculos matemáticos são fundamentais em diversas áreas profissionais. Quando um veterinário, por exemplo, calcula a dose de medicamento que vai receitar para algum animal, ele leva em conta o peso do animal, a massa, né? Bem como também a idade, o tamanho e a idade. Uma confeiteira, quando vai preparar uma receita de bolo, utiliza cálculos na medição dos ingredientes necessários e, de acordo com essa necessidade, pode utilizar proporcionalidade para aumentar ou diminuir essa receita. Nos dois exemplos, são necessários cálculos matemáticos que envolvam o conceito de proporcionalidade. Nas séries anteriores, você já resolveu problemas em que usou regra de 3 simples para encontrar a solução. Porém, muitas vezes é necessária a utilização de mais de 2 grandezas para a resolução do problema. Esse é o assunto desta unidade. Vamos retomar algumas ideias associadas à regra de 3 que você já estudou nas séries anteriores. Agora é com você. Responda o que se pede em cada item. Número 1, letra A. Um automóvel percorre a distância de 80 km em 1 hora. Mantendo a velocidade constante, quantos quilômetros esse automóvel vai percorrer em 2 horas? Fácil, né? Se em 1 hora ele anda 80 quilômetros, em 2 horas ele vai andar 160 quilômetros. As grandezas tempo e distância são diretamente ou inversamente proporcionais? Justifique a sua resposta. Bom, elas são diretamente proporcionais, tá, pessoal? Por quê? Elas são diretamente proporcionais porque à medida que o carro anda mais tempo, mais horas, a distância que ele vai percorrer também vai aumentar, tá bom? Então, consequentemente, ele anda mais quilômetros, tá bom? Então, se aumenta um e aumenta o outro, é diretamente proporcional. Se diminui um e diminui o outro, é diretamente proporcional. Agora, se aumenta um e diminui outro, aí é inversamente proporcional, tá bom? 2. Analise a situação a seguir e responda o que se pede em cada item. Para realizar a construção de um muro, em 3 dias, foi necessário o trabalho de 8 pedreiros. Para realizar a construção do mesmo muro em 6 dias, quantos pedreiros são necessários? Você pode perceber que aumentou o número de dias, né? Aumentou o prazo para terminar a obra. Era 3, aumenta para 6. Então, consequentemente, você pode ter menos funcionários. Se você tem mais prazo para entregar, você pode ter menos funcionários. Então, se ele te deu o dobro de prazo, você pode ter aí a metade de mão de obra, tá? 4 pedreiros, ok? B. As grandezas, número de pedreiros e número de dias são diretamente ou inversamente proporcionais? Inversamente. Pode ver que aumentou a quantidade de dias, mas diminuiu a quantidade de funcionários, tá? Então, são inversamente proporcionais, tá? 3. Agora, analise a situação abaixo, cuja resposta você vai conhecer no decorrer desta unidade. Uma fábrica, em 3 dias de trabalho, produz 180 metros de tecido, utilizando 4 máquinas. Quantos dias de trabalho são necessários para produzir 500 metros de tecido, utilizando 3 máquinas? Letra A. Quantas e quais são as grandezas envolvidas? Bom, você pode ver que tem 3 grandezas, né? Temos aí a quantidade de dias, 3 grandezas.
temos a quantidade de dias, certo? A quantidade de metros de tecido e temos a quantidade de máquinas, certo? Então, vai depender da quantidade de dias, da metragem de tecido e da quantidade de máquinas, tá? Vamos organizar os dados na tabela abaixo, vamos lá. Em 3 dias, eles produzem 180 metros de tecido utilizando 4 máquinas, certo? Aí a pergunta do problema é a seguinte: em quantos dias eles vão fazer 540 metros de tecido utilizando somente 3 máquinas? Como que a gente vai calcular isso aí? Bom, se a gente tivesse só esses dois termos aqui, né? Número de dias e número de tecidos, esses dois aqui, a gente só precisava multiplicar cruzado. Mas agora a gente tem 3 grandezas, né? Temos 3 grandezas e uma dependendo da outra para ser encontrado o resultado ali da quantidade de dias que vai ser necessário para fazer essa quantidade de tecido. É importante saber que utilizaremos a regra de 3 composta para resolver isso, né? De forma prática, problemas que envolvem mais de 2 grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Vamos tomar como exemplo o exercício anterior. Uma fábrica em 3 dias de trabalho produz 180 metros de tecido, utilizando 4 máquinas. Quantos dias de trabalho são necessários para produzir 540 metros de tecido, utilizando 6 máquinas? Primeiramente, vamos identificar as grandezas envolvidas e organizar os dados do problema em uma tabela. Tá aí, ó, a tabelinha mesma que a gente fez na parte de cima, tá? Vira a próxima página. Agora, vamos comparar a grandeza que possui a incógnita com uma das outras. Perceba que, se você comparar o número de dias com o número de tecidos, você vai perceber que as grandezas são diretamente proporcionais, certo? Por quê? Olha só, você vai precisar fazer mais tecido, então você vai precisar de mais tempo para fazer mais quantidade de tecido. Então vai aumentar a metragem de tecido e também vai aumentar a quantidade de dias. Já as duas grandezas, número de dias e número de máquinas, são inversamente proporcionais. Olha só, os números de dias obrigatoriamente vão ter que aumentar. A gente já analisou na parte de cima, certo? Porque tem mais tecido para se fazer. Porém, a quantidade de máquinas foi diminuída. Então, esses dois segmentos vão ser proporcionais, inversamente proporcionais, essas duas grandezas. Devemos, neste caso, inverter os valores correspondentes à última grandeza. Aquela grandeza que for inversamente proporcional, você vai inverter. Lembra que quando a gente fazia isso lá nas inversamente proporcionais, a gente invertia a razão? A fração que representava, a gente trocava, o de baixo ia para cima e o de cima ia para baixo. Então, somente essa que for inversamente proporcional é que você vai inverter. Então, essa daqui, ó, máquinas, é inversamente proporcional. Essa você vai inverter, tá? Ela era 4 sobre 3, e agora ela vai ficar 3 sobre 4. Aí você tem aí, ó, 3 sobre x, 180 sobre 540 e 3 sobre 4. Por fim, nós igualamos a razão que contém a incógnita com o produto das outras duas razões. Então, você não vai botar o igual aqui e aqui. Não, você vai botar o igual somente aqui onde tem a incógnita, igual, e as outras duas razões você vai multiplicá-las. Então, como que você multiplica duas frações? 180 vezes 3, 540 vezes 4, tá bom? Aí ficou aqui, ó, 180 vezes 3, 540, 540 vezes 4, 2.160. Agora sim, a gente pode fazer o quê? Multiplicação cruzada para encontrar o valor de x, tá? Aqui no livro, houve primeiro uma simplificação dessa fração aqui, tá vendo? Mas não há necessidade de você simplificar, a menos que você tenha vontade aí de simplificar, para praticar sua simplificação, ou então para facilitar aí na hora de você fazer as multiplicações, né? Mas se você já fizesse aqui a multiplicação cruzada direta, você já ia encontrar o resultado.
Multiplicando o cruzado, encontrou aqui, ó, x vezes 1 é x, 3 vezes 4 é 12. O valor de x é 12, a resposta seriam 12 dias. Então, gente, para a gente calcular a regra de 3 composta, basta a gente fazer isso aqui, ó. Igualar a que tem a incógnita com o produto das outras duas. Multiplicar as outras duas, tá? Produto é multiplicação. Multiplica as outras duas razões e depois você iguala com a que tem a incógnita e faz aí a multiplicaçãozinha cruzada, tá bom? Bom, essa foi a nossa aula de hoje, gente. Um beijo, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau!